Alô, meninos felizes? Então nós vamos aqui, tá? Falar sobre o cubismo, essa primeira parte, tá? Ó, primeiro vou falar sobre o Braque e o Picasso. Aí, futuramente, a gente vê os outros tudo bem? Então, olha só. Essa parte aí sobre o cubismo, a perspectiva, essa revisão, qualquer coisa você volte lá no videozinho 7 que eu tô falando, tá? Mas qualquer coisa também você pode me mandar um e-mail que eu tiro dúvida. Mas então vou passar aqui um pouquinho mais direto. Então, olha só. Foi um movimento artístico surgido a partir de algumas inovações feitas a partir do fauvismo. Fundador, o quê? Braque e Picasso, inspirado nas figuras geométricas de Cézanne e na quebra da tua perspectiva que aconteceu lá no fauvismo, tá? Então, até aí, nada de novo, tá? Nada de novo, é apenas relembrando o que eu coloquei para vocês. Então, nesse caso aqui, ó, aqui é o Cézanne. Então, o Cézanne, ele gostava de deixar evidente características geométricas aonde? Aqui na sua pintura, tá? Então, por exemplo, essa característica do cone aqui, ó, muito comum. Essa versão triangular, tá? Não sei se vocês estão percebendo, mas aqui atrás tem alguns cenários bem quadrados. Ó, olha essa mesa aqui, ó. Se vocês repararem essa mesa aqui, já lembra um pouquinho de cubismo. Esse pedaço aqui, ó, abaixo do cotovelo dele, tá? Ó, já lembra um pouquinho de cubismo. Então, algumas características do Cézanne vai acabar influenciando o Picasso e vai acabar influenciando o Braque no surgimento, no desenvolvimento do cubismo. Tudo bem, então? E aí sim são as motivações que eu falei para vocês. Lembrem, motivações são as regras gerais, mas alguns artistas podem ter características individuais cada um. Tudo bem? Então, ó, no cubismo, o artista se via dentro do desafio de apresentar um objeto tridimensional em um ambiente bidimensional. Essa representação devia obedecer espaço limitado, forma geométrica, ausência total da perspectiva e diversos pontos de vista ao mesmo tempo. Vamos deixar um pouquinho. Espaço limitado é a própria tela. Eu tenho que apresentar muita coisa dentro da tela. Ok, super tranquilo. Forma geométrica. Por que eu disse para vocês que é forma geométrica? Porque como eles queriam mostrar todos os lados ao mesmo tempo, o número D ali, a letra D, diversos pontos de vista ao mesmo tempo, para eles fazerem isso, era muito mais fácil o quê? Ele utilizar a forma geométrica. Lembra que eu disse aqui, ó? Lembra que eu disse do livro? Ó, o livro, se você quiser ver um lado dele, você não vê o outro. Para você ver o outro, você deixa de ver um. É o ângulo. Então, o que eles fazem? Quando eu abro, ó, quando eu vou abrir tudo aqui, eu consigo ver todos os lados ao mesmo tempo. Só que seria mais fácil o quê? Com a figura geométrica. Então, eles criavam uma representação geométrica do corpo humano e depois abria ele. É mais fácil. Então, por exemplo, eu crio uma representação geométrica e depois eu abro ele. Aí, ó, tá vendo aqui? Aqui é o cubo fechado em forma de perspectiva e ele aberto sem perspectiva seria isso aqui, ó. Então você vê todo, em tese, todos os lados ao mesmo tempo. Estão percebendo? Aí você pega isso como se fosse uma pessoa e abre, é o cubismo. Tá? É como fazer, mas como representar figura orgânica é muito mais complexo, então o que eles fazem? Eles deixavam a figura mais geométrica possível e depois fazia essa abertura que vocês conhecem aí. Tá? Então, forma geométrica, ausência total da perspectiva, não tinha perspectiva, tá? E diversos pontos de vista ao mesmo tempo. Até aí tudo bem, meninos? Nada de novo, né? Aí, ó, isso é uma questão de perspectiva. Alguns desenhos que vocês. Para quem for cursar arquitetura, vocês vão ver muito isso aqui. Nós chamamos de perspectiva isométrica. Tá? É uma perspectiva matemática, só que mais voltada para a arquitetura. Ou seja, mais matemática ainda. Tá? Essa perspectiva aqui é estudo, né? Loucura mesmo, ó. O cara manda de perspectiva absurda. E aqui é uma perspectiva de 3 pontos de fuga. Tá? Complicadinho. Isso não é fácil, não. Tá? Mas a mais comum no trabalho mesmo é essa aqui, ó. Tudo bem? Picasso. Vamos lá. Olha lá. É considerado um dos artistas mais famosos e versáteis de todo o mundo, tendo criado milhares de trabalhos, não somente pintura, mas também escultura, cerâmica. Usou todos os tipos de materiais. O cara, lembra quando eu falei que ele é bem complexo? É também conhecido como cofundador do cubismo junto com Braque. Aí entra aquela questão que eu falei para vocês. Quem criou o cubismo? Foi Braque ou foi Picasso? Tá? Se for dizer quem tecnicamente começou, Picasso. Quem oficialmente recebeu o nome, Braque. Então, tá? E muitas vezes, tanto o trabalho do Picasso são muito parecidos um com o outro, tá, gente? Eles eram amigos e tudo mais. Mas, pelo menos no início de carreira assim, do cubismo, os dois eram muito parecidos. Olha lá. Junto com Matisse e Duchamp, Picasso é considerado um dos 3 maiores artistas do século XX. Foi responsável pelo avanço da pintura e da arte em diversas modalidades. Matisse nós já falamos, Duchamp é só no final do ano.
Duchamp é artista conceitual, então, tipo assim, é uma coisa muito louca. Então, deixa ele lá, deixa ele quietinho lá. Esquece do Duchamp, por exemplo. Mas apenas saiba que esses três são considerados os artistas mais influentes e mais importantes que nós temos no século XX. Matisse, Duchamp e Picasso. E qual dos três é o mais, assim? Vamos lá. Digamos que em termos de inovação, arriscar outros tipos de pintura, famoso e talvez mais caro, Picasso, tá? Se você for lá aquele artista, talvez mais culturalmente engajado, filosófico, etc, etc, Matisse. Agora, se você falar aquele que é mais louco, não como pessoa, mas que é mais difícil, que a arte dele é aquela coisa que você não consegue nem sequer entender direito, de tão complexa que é do chão. Tá? Mas, gente, período diferente, estilo diferente, personalidade diferente. Matisse, fauvismo, Duchamp, conceitual e Picasso, cubismo. Então, tá? Não dá para compará-los assim diretamente. Mas apenas falando assim, para atiçar um pouco a imaginação de vocês, tudo bem? Ó, então esse aí é o cubismo. Esse é o fauvismo, a dança de Matisse. Nós já falamos um pouquinho sobre essa. E esse aí é Duchamp. Tio Cláudio, isso é Duchamp? Mas isso não é pintura. Não. É um bidê. É um mictório masculino. Por incrível que pareça. Tio Cláudio, isso é arte? Aham. É arte, sim. Mentira. Não estou mentindo, não. E está no museu? Está no museu. Você vai falar isso agora? Não. Somente no final do ano. Que aí nós vamos chegar em arte contemporânea / conceitual. E se prepare. É o assunto mais complexo que vocês vão ter em arte. Desde o primeiro ao terceiro ano, arte conceitual. Tá? Por isso que eu deixo para o final do ano mesmo. Aí, ó. Para Picasso, a qualidade da arte também deve ser reconhecida em valores econômicos. Lembra quando eu disse que ele entendia muito de dinheiro? Olha lá, o artista soube, como poucos, gerenciar financeiramente o preço de suas obras, soube como ditar preços devido à sua popularidade e sua técnica. Então, gente, o Picasso morreu rico. A verdade é essa, morreu rico. Ele sabia quem ele era, ele sabia que a obra dele tinha valor e ele colocava os preços dele lá nas alturas. E o pessoal pagava. Só para vocês terem ideia da força assim, de coisa que ele tinha. Tudo bem? Formação. Picasso teve sua formação inicial no academicismo, eu disse para vocês. Seus temas principais eram touradas. Isso aí é com a influência de Goya. Goya era um artista realista, não sei se vocês vão lembrar. E o Goya colocava muito tourada nos seus obras. E como o Picasso sempre valorizava o Goya, falava, Goya é isso, Goya é aquilo, não sei o que, não sei o que, lá, tá? Então ele também pegou essa influência. De quando eles viveram juntos? Não, gente, o Picasso é bem depois do Goya. Goya é pintor realista, tá? Então, ó, é bem antes mesmo, mas é um baita de um artista espanhol que influencia Picasso, tá? Ó, essa pintura que vocês estão vendo aí, foi o Picasso que fez, quando era novo. Por incrível que pareça, naquele período de pintura acadêmica dele, tá? Então, vocês estão vendo que ele não é só cubista, ele migrou, ele saiu daqui, ó. Ele sabia fazer uma pintura realista, sabe? Olha essa aí que ele fez, uma das esposas dele. Bonita, né? Vocês estão vendo aí o fundo bonito? Tá? Que pintura bacana. Olha, tá vendo aí? Aos 13 anos, ele já tinha tirado de vista técnica da pintura acadêmica, a ponto de não querer mais produzir realismo. Então ele procura o quê? Uma própria linguagem. Ou seja, gente, isso aí ele fez quando era moleque. Tá vendo? Ele fez isso aqui quando era garoto. Tem uma frase que eu não sei se é verdade ou não, mas o pessoal diz que faz sentido. Que o Picasso falou o seguinte, quando ele era novo, quando ele era garoto, ele atingiu o mesmo nível que os grandes mestres. Aí, depois que ele ficou adulto, ele disse, agora eu quero reaprender a desenhar igual criança. Porque aqui você vê o traço de criança que é bem assim, peculiar, né? É bem expressivo. Tá? Então nós temos algumas fases. A fase azul, temas melancólicos, dificuldade com os mais pobres, que é a fase mais social. Então, ó, pintou solidão, morte, abandono, apaixonou-se por essa francesa Fernande Oliver, e suas pinturas ficaram otimistas e alegres, dando início à fase rosa. Então, olha só, na fase azul, o Picasso tem aquela temática social, aquela característica mais voltada para as dores do mundo, filosófica, etc, etc. Se eu não me engano, um amigo dele, de grande data,
acabou morrendo, então acabou influenciando muito o Picasso. Então essas características da fase rosa são realmente uma fase mais melancólica, triste. Isso vai mudar quando ele se apaixona por essa Fernande Oliver, que se eu não me engano, ela é dançarina, uma atriz, eu não me lembro. Tá? Alguma coisa ligada às artes também, de arte cênica. Aí começa a ficar um pouco mais alegre, otimista, que entra a fase rosa. Tudo bem? Então, olha aí, ó, a fase azul dele. Tá? Somente cores frias, tá? Variações do azul. Tá? Bacana, né, gente? Bacana. Bacana mesmo. Nossa, a mulher tem um Byakugan. Estão vendo aí? Ou seja, o Picasso, ele é um baita de um artista. Olha, ó. Tá? Muito legal. Aí a fase rosa. A mudança de tons de rosa, vermelho, caracterizada pela presença de acrobatas, dançarinas, alerquinas, artistas de circo e o mundo circo. E tem uma nova fase marcada pelas artes gregas, influência pré-africana, pelo cubismo, pelo cubismo. Tá. Então aqui é uma fase mais feliz dele. Aí, ó. Aí ele começa a mostrar geralmente a cultura dessas famílias circenses, tá? Olha, ó. Esses são os saltimbancos. Bem assim, mais alegre, tá vendo? Essa aqui eu acho barata, esse gurizinho aqui, ó. Eu acho barata essa pintura. Né? Mademoiselle Levion. Aqui começa a complicar, tá? Então, tecnicamente falando, nós dizemos que Les Demoiselles de Levion é a primeira pintura ao quê? A ter características cubistas. Eu disse para vocês que essa obra, gente, ela foi muito complexa, ela teve muita polêmica. Ó, representava a violação de todas as tradições e convenções visuais naturalistas ocidentais. O rosto dos personagens reflete uma forte influência do primitivismo, assemelhando a máscaras das culturas africanas. Essa aqui, tá? Então, olha só. Essa aqui, tecnicamente falando, é considerada a primeira obra cubista. Então, nós estamos percebendo aqui algumas influências do cubismo, influências africanas, o cenário e tudo mais. A polêmica dessa obra é que ela foi muito ofensiva, tá? Não apenas as próprias meninas, mulheres aqui, mas também a própria arte. Porque o Picasso, gente, ele rompeu definitivamente com tudo que era tradicional e de beleza que a arte, digamos, impunha, acadêmica, sabe? Para começar, esteticamente, na arte acadêmica, essas poses nunca iriam aparecer, ao menos não dessa forma. Tá? O rosto das mulheres é aquele rosto assim, deprovido assim, de uma certa estética artística. Tá? Além do mais, as Demoiselles de Levion é um prostíbulo. É as madames, as meninas de Levion, ou seja, as mulheres do prostíbulo. Tá? E ele disse que esse quadro fazia referência a todas as mulheres francesas. Gente, ou seja, ele estava pedindo por problema, não estava? Estava pedindo problema. Ainda teve essa questão aqui ó, das máscaras africanas, sabe? Essa mulher que não está numa posição, se vocês perceberem bem, ela não está numa posição tão poética. Ou seja, tudo aquilo que podia complicar a vida de um camarada, ele colocou nessa pintura. Aí o pessoal lá da França falou assim, cara, se você expor essa pintura, aí a gente te coloca em cana. E estamos falando sério. E o Picasso, que não era besta em nada, acho que eu exagerei, e ficou quietinho na dele. Então, durante um tempo, ele escondeu esse quadro. Aí depois que ele acabou expondo, como realmente já estava mais famoso e tudo mais. Gente, Guernica é um caso assim mais à parte. Tá? É a principal obra dele, é a obra-prima. O Guernica é uma obra de revolta. Tá? O que aconteceu? O Picasso, gente, ele nunca tentou se envolver com política, ele detestava política. Ele não se envolvia, não se envolvia, não se envolvia. Ele queria fazer o trabalho dele, ganhar dinheiro e arranjar mulher nova. Isso que ele queria fazer. E viver a vida bem feliz, na farra. Só que aí teve a invasão de Guernica. Tá? O exército nazista, por autorização do general Franco, não lembro qual foi o camarada, eles foram testar os armamentos em Guernica, e Guernica, explodiu, foi destruída. E a cidadezinha não tinha importância política, não tinha importância econômica, não tinha importância militar. É aquela cidadezinha de interior. Então não tinha o porquê de explodir a cidade. Aí o Picasso ficou muito ofensivo, porque muitos artistas criticavam ele, falando que ele não tinha partido político, que o Picasso estava mais interessado em vender quadros, arranjar mulher e viver a vida na boemia. Então ele acha que ele acabou meio que se sentindo isso,
e começou a querer fazer quadros também de críticas sociais. Então, Guernica é uma resposta a isso, tá? O Picasso, gente, ele vai se associar ao Partido Comunista, tá? Mas ele mesmo admitia que o Partido Comunista odiava as pinturas dele e só aceitavam porque ele era famoso. Então tá aí, ó, Guernica, tá? É a obra-prima do Picasso. Essa toalha é gigantesca, gigantesca, tá? Não é pequena. É um painel, basicamente. E aqui ele coloca a releitura de algumas pinturas conhecidas por vocês. Olhem só, estão vendo isso aí? Aí, ó. Lembram? Olha, ó. Michelangelo, Salvador Dalí e Goya. Tá? E tem outros que eu não coloquei aqui ainda. Tá? Então, gente, olha só. Essa questão foi tão importante, essa pintura, que ela até em prova de matemática, só para vocês terem ideia. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nesse lado esquerdo aqui, ó, nós temos uma mulher desesperada, vocês estão vendo? Porque está pegando fogo, então ela está abraçando, está de ajoelho. O joelho aqui, essa perna aqui no cantinho, aqui, ó, no cantinho à direita, abaixo, essa perna, ela serve para duas figuras. Tanto para essa mulher que está com os braços desesperados, como essa outra aqui que está se arrastando em busca da luz. Olha só, essa luz é uma luz artificial, mas a mulher está tendo esperança. Essa primeira aqui, ó, não está tendo esperança. É como se ela estivesse esperando, ah, meu Deus, me ajude, minha casa está pegando fogo. E está pegando fogo ali, ó. Estão vendo? Então ela meio que perdeu a esperança, está esperando um milagre acontecer. Essa segunda mulher, não. Ela realmente tem esperança, ela está indo atrás. Ó, a luz da esperança. Só que quem está segurando ela é esse rosto aqui. E esse rosto é o rosto do sonho. É de Salvador Dalí. É o sonho. Ou seja, a esperança de algo melhor é apenas o quê? Um sonho que não vai acontecer. O cavalo aqui, olha que interessante, ele está correndo. E está o quê? Pisando em cima do cavaleiro que caiu. E o cavaleiro está com o quê? Com a espada quebrada. Ou seja, ele perdeu. Sabe? Essa mulher aqui está com o filho chorando. O Picasso se inspirou aqui, ó, no Pietà de Michelangelo. Só que o Pietà, Maria, ela está confiante porque ela sabe que Jesus o quê? Vai ressuscitar. Né? Então ela está confiante. Porém, aqui, ó, essa aqui está completamente desesperada. Ela sabe que o menino dela não vai ressuscitar. Ele está morto. Estão vendo? E esse touro aqui, olha que interessante. O touro, à medida que você tem o corpo do touro, que lembra uma montanha pegando fogo, também nós temos a montanha. Ó, o destaque aqui, ó. O touro é Goya. O Goya sempre colocou os touros como uma força humana, uma força primitiva, tá? Na sociedade, no realismo. E o Picasso coloca aqui também. Então, gente, essa pintura é cheia de mensagens, é cheia de interpretações históricas, interpretações artísticas, tá? Tem vários elementos, qualquer coisa a gente pode montar. Tem até essa florzinha aqui, ó, tá? É alguma característica. Escultura, eu disse para vocês, o Picasso também vai colocar diversas esculturas, tá? Ele tentava representar por meio de montagem, ele pegava objetos, montava e tudo mais. Não sou tão fã das esculturas dele, tá? Mas olha aí, ó. Eu acho que na escultura é mais difícil ainda você fazer cubismo, eu acho, tá? Retratos, principalmente de quê? De mulheres. Então, toda mulher que ele arranjava, ele fazia um retrato dela. Essa aqui eu achei um barato. Essa do meio. Achei um barato. E o Braque, tá? O Braque, primeiramente, como pintor impressionista, depois com Visto, depois com Picasso, no universo do cubismo, tá, gente? O Braque, aí, ó. Estão vendo aí? Parece muito Picasso também. Tá? Olha que legal. O braço era muito mais comportado. Tá? Meninos, felizes? Com isso, então, eu terminei de falar sobre o Braque e terminei de falar sobre o Picasso. Nós falamos muito sobre o Picasso. Possivelmente, na próxima aula, nós iremos falar sobre outros artistas cubistas, tá? Mas os principais são esses, Picasso é o principal. Tá? Mas, se der tempo, assim, se organizar um material bacana, que já vai ser um material fora do livro, eu irei falar um pouquinho mais sobre outros artistas cubistas, tudo bem? Meninos, então vamos lá, pega o livrozinho de música, que agora nós iremos falar sobre uma história de um soldado, tudo bem? Vamos lá, pega um lanchinho, algo leve, e aquela esticada, aquela levantada básica e volta aqui contigo. Vamos lá, estou esperando todos vocês, meninos.